Boa noite a todos. Bem-vindos a esta casa. As nossas boas-vindas também aos nossos irmãos da internet. Conectados conosco, também recebem essas energias maravilhosas que nós aqui viemos buscar. Antes da oração inicial, peguei esse livro, Vigiai e Orai, que tem pequenos textos, e abri casualmente com o título Provocações. Não aceites provocações. Tome a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Se nós não tomarmos a iniciativa de encerrar uma discussão, estaremos aceitando a provocação, não é? Não leves adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não adianta bater boca, querer dizer que está certo. O tempo e o silêncio são os grandes aliados da verdade. Não pretendas te impor-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. E nós vamos precisar da energia boa num dia de enfermidade. E acabaremos gastando essa energia boa numa discussão inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não te expliques além do necessário. A gente tem o costume, né? A tarde toda explicando. Irrita o outro, né? Quem levemente abre a porta à invigilância, termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Não discuta. Não te envolva com as energias daquele que está irritado, que está bravo. Ao invés de descer ao nível do contendor, aquele que briga, que faz contenda, faze-o subir ao teu nível da paz, da serenidade, do amor. Agindo assim, dá briga? Só quem não sabe disso, mantém a briga, a discussão. Isso faz mal para a gente. Então, para que Deus nos assista nesses momentos de contendas e nos ampare para que a gente aprenda a ficar de boca calada, nós vamos fazer uma oração. Chico Xavier nos dava um grande conselho para esses momentos de contendas. Vá na cozinha, pegue um pouco de água, ponha na boca e não engula. É a água da paciência ou a água da paz. Com a água cheia de boca ninguém briga. Não engole. Até passar a raiva, até passar a energia pesada, né? Então vamos agora fazer a nossa oração inicial e dizer assim: Pai de infinita bondade, nós te rogamos que Jesus possa enviar a todos nós a paciência que estamos necessitados obter. Seja onde for, em casa, no trabalho, em sociedade, que eu possa ter a serenidade nos momentos de contenda e assim me manter com equilíbrio e serenidade. Te rogamos, Senhor, que abençoe as nossas vidas, que neste encontro possamos receber grandes energias nos amparando, nos reequilibrando. Ah, Senhor, somos-te gratos por este instante que recebemos tanta luz. Te rogamos que abençoe a palavra do nosso irmão expositor,
que Ele possa nos dizer não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Ilumina, Pai, todas as águas colocadas nos frascos, que possam receber as energias de que estamos necessitados, as energias medicamentosas vindas do alto. Que esta luz que recebemos possamos levar lá fora, mantê-la em todos nós, a partir da prece diária e da boa conduta. Que Jesus nos dê a sua paz. Que assim seja. Uma boa noite a todos. O tema que nós vamos trabalhar, valorização da vida, e nós vamos trabalhar em cima das obras básicas, precisamente Livro dos Espíritos, e também em cima desta obra do irmão X, Boa Nova, que fala de mensagens na época do cristianismo. Todos nós já ouvimos falar, e adentrando no Evangelho, nós temos a palavra Evangelho. O que ela quer dizer? Haroldo Dutra diz que, ele vai lá e estuda ela, traz ela lá do latim, do grego e tal, e ela quer dizer boa nova. Então, o Evangelho de Jesus é a boa nova trazida ao mundo. Todos nós temos, alguém tem alguma notícia boa para nos oferecer? Alguém do auditório tem alguma notícia boa para nos oferecer? Pode falar? Se alguém tiver, o que a notícia boa nos produz? Se nós temos uma notícia e gostaríamos de dividir ela com os outros, o que ela nos produz? Ela nos produz alegria, ela nos produz bem-estar. Boa nova é isso. O Evangelho de Jesus é uma boa nova, é uma boa informação. E quando Jesus estava com os discípulos, e naquela época não se designava, porque não tinha medicina daquela forma, Jesus conversava com Bartolomeu. E Bartolomeu, ele tinha todas as características de um homem deprimido. Ele vivia triste, ele vivia angustiado, se nós colocássemos ele hoje levássemos ele no médico, eles iam caracterizar ele com depressão. E Jesus questiona ele com relação, mas o Evangelho que nós estamos trabalhando, a mensagem da Boa Nova que eu estou trazendo ao mundo, não é uma mensagem de renovação? O conceito de que a vida não é mais só isso que nós vivemos aqui, e sim que ela se transpõe, que nós vivenciamos experiências hoje na carne física, mas ela passa disso. A morte não existe mais. Os nossos seres que aqui vivenciam e que desencarnam, eles não morrem para sempre. Não se afastam de nós para sempre. E todas as verdades do Evangelho, elas não são uma mensagem positiva, uma mensagem de renovação? E ele, fazendo essas reflexões com Bartolomeu, Jesus, ele traz a Bartolomeu a questão de ele buscar, de se aprofundar com relação aos ensinamentos e a modificação dele, portador da mensagem, e aí todos nós, portadores da mensagem do Cristo, pois ela deve começar a adentrar em nós pela mente,
buscar os nossos corações e nos tomar de esperança, de consolo, de orientação, de fortalecimento, e nos libertando dos medos, das angústias, dos transtornos, de todas as dificuldades que nós temos. E aí, a partir daquela conversa que Bartolomeu teve com Cristo, aonde ele começou a trabalhar ali estas maravilhas, Bartolomeu modificou. Quando ele buscava os companheiros através da pesca, ele agradecia, ele percebia cada instante das suas experiências como algo renovador. E no Livro dos Espíritos, na questão 943, o Kardec questiona essa questão toda, que é a questão do desgosto, dos desgostos do mundo. Ele diz assim, de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? E os Espíritos vêm dar a resposta. Efeito da ociosidade, efeito da falta de fé e frequentemente da saciedade. E esses três aspectos, essas três causas, nós vamos trabalhar na noite de hoje, para a gente perceber bem que esta realidade em que nós muitas vezes estamos inseridos é uma falta de percepção nossa com relação a quem nós realmente somos. E muitas vezes nós nos detemos nas coisas do dia a dia, das vivências, né? E nós não nos damos conta de que nós somos um ser espiritual, filho de Deus, e que não somos só e o que está aqui hoje, mas muito mais do que isso. E Facundo Cabral, um poeta, músico argentino, ele nos diz o seguinte: você não está deprimido, você está distraído. Ele faz reflexão a que nós, muitas vezes, estamos distraídos da percepção real do que nós somos, do que das vivências, das oportunidades que a vida te traz. E a partir disso, a ociosidade, que é um dos itens que ele aborda ali na questão 943, ela tem referência a não fazer nada. Essa é a definição, né? Não fazer nada, ociosidade. Mas, na questão 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pede assim, não se deve entender pelos trabalhos senão as ocupações materiais? E os Espíritos dizem não. Não se deve, o Espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. E aí a gente muitas vezes, a percepção de ociosidade, não fazer nada, ócio, nenhuma atividade. E Kardec aqui define a questão do trabalho. É toda ocupação, e aí um aditivo, útil. Então, trabalho não é só aquele que nós temos remunerado. Trabalho não é só aquele que visa recursos. É toda ocupação útil é um trabalho para o espírito, para nós, para nossas experiências. Então, nos tirando da ociosidade, de não fazer nada, nos dando a possibilidade de trabalharmos para que nós tenhamos hábitos coerentes para a nossa vida, para o nosso processo dessa vida agora, nessa nossa encarnação. Então, esses hábitos, eles têm que ser de acordos, eles têm que ser trabalhados para que a gente possa ter um crescimento. E elas têm de vir nos completando, nos auxiliando, nos fortalecendo. Porque muitas vezes
e o que é mais necessário para todos nós, e o que a gente percebe, é que o objetivo da nossa existência é o progresso intelectual. Para todos nós. Todos nós desenvolvemos a nossa intelectualidade, nosso pensar, nós nos exercitamos, mesmo dentro daqueles mais rudimentares, que não têm tanta facilidade no pensar, eles desenvolvem também no seu progresso a intelectualidade. Então ela é o primeiro exercício da nossa encarnação. E dentro dele, nós desenvolvemos as relações, as vivências, né? Então, a intelectualidade ela vem nos auxiliar. O progresso moral também é desenvolvido dentro da nossa encarnação. E aí entra a questão dos nossos sentimentos. Quando a gente trabalha, a gente é uma pessoa de boa índole, tem boas relações, bons sentimentos, vivencia aquelas experiências. Então a encarnação vem nos produzir, vem nos edificar virtudes, vem produzir em nós, vem nos desenvolvendo, para que nós tenhamos a conquista dessas virtudes, que são importantes para o ser espiritual que eu sou. E através dela, a gente pode perceber assim, os locais que eu frequento, do dia a dia, da semana, nas minhas vivências, eles são locais que me auxiliam? Eles são locais que me trazem paz? Eles são locais com quem eu consigo ter, vamos dizer assim, uma boa saúde? E o que eu faço diariamente, os meus hábitos, as minhas vivências, elas me trazem um bem-estar? Elas contribuem comigo? Elas me auxiliam os meus hábitos diários? E a gente precisa refletir nesse sentido, porque cada um de nós é responsável pela sua vivência, e nós precisamos assomar em nossa vida, em nossas experiências, instantes cada vez mais positivos, aonde a soma maior de atividades e da forma de como nós vamos desenvolver as nossas atividades sejam momentos felizes. A felicidade plena não existe sobre a terra, mas nós podemos angariar momentos felizes, muitos, se nós soubermos de como vivermos e em cada relacionamento, em cada vivência, em cada atividade que nós temos, nós nos percebemos naquele instante. Não fazer no automático, como muitos ligam o automático e passa o dia e analisa a sua vida, mas o que eu fiz no meu dia hoje? Eu tive com pessoas, ficou indiferente, não dei nem um bom dia, nem cumprimentei as pessoas, não senti, não olhei para a pessoa e não houve, vamos dizer assim, uma relação mais profunda. Quais os sentimentos que ficaram em mim quando eu chego à noite e eu faço uma análise da minha vida? Pois isso é importante, porque isso vai fazer a diferença em nossas vidas. Porque nós estamos num processo onde, vivenciando essas experiências dessa forma, nós conseguimos contagiar, e devemos contagiar os nossos semelhantes através do exemplo, da nossa prática, da nossa forma de como nós percebemos as coisas. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele nos diz o seguinte: educa-te num processo
de nós nos educar. Né? Educa-te e transformarás irracionalidade em inteligência. Educa-te e transformarás inteligência em humanidade. Educa-te e transformará humanidade em angelitude. Esse é o processo que todos nós estamos buscando. O desenvolvimento dos potenciais, não uma transformação externa, dos potenciais internos de cada um de nós, que vão fazer a diferença das nossas vivências e relações. E Leon Denis, no livro Problema do Ser, Destino da Dor, ele diz: querer é poder. E que a vontade, a nossa vontade, ela é a alavanca do progresso. Quando nós queremos algo e idealizamos isso, nós conseguimos. Se nós queremos. Muitas vezes a gente bota empecilho para isso. Cria situações, mas eu não posso por causa disso ou por causa daquilo. Mas quando eu desejo, quando eu quero, realmente, sobre as leis, tudo é possível dentro da normalidade, tudo é possível. Se eu colocar a partir dali a minha vontade, eu vou vencer, eu vou conseguir. E o progresso espiritual, que é o terceiro desses processos de progresso, o espiritual, é todos nós, quando nós estamos inseridos na questão do progresso intelectual, moral, o terceiro progresso é o espiritual. E aí eu já estou envolvido, eu já estou saturado dessas vivências harmoniosas, positivas, e eu vou contribuir num progresso em tudo que está à minha volta. Eu vou contribuir com a obra divina. Eu vou auxiliar o progresso à minha volta. E o segundo item que o Livro dos Espíritos, na questão 900, ele fala da saciedade. A saciedade é quando nós estamos saturados. É quando nós nos encontramos numa condição em que não precisamos de mais nada. Tipo, se nós estivermos nos alimentando ou buscando, nós estamos saciados. Então, esse processo da saciedade, ele produz realmente uma condição onde não buscamos valorizar e perceber a vida. E o que mais nesse processo que contribui com essas ideias é a questão do consumismo. E aí a gente pode adentrar a questão da alimentação, de vivências, né? E a gente pode olhar assim, nas novelas, a gente vai usar um exemplo, a gente vai perceber que nas novelas a forma dos atores, das atrizes, quando elas estão com um problema X, o que elas vão fazer? Vão para o shopping, né? Aqui vão para Lajeado ou vão para alguma loja e tal, vão fazer compras. Vão saciar o quê? A sua vontade vai trazer felicidade isso? Isso é o processo de saciedade. Além de se envolver na questão das despesas e tal, por causa que é uma compra além do normal, não vai produzir a satisfação que quer. Então, a saciedade é o segundo ponto do ser espiritual que precisa ser percebido. E o terceiro ponto, nesse sentido, é a questão falta de fé. E falta de fé é algo que é
oriundo e é necessário o ser cada um de nós desenvolver. Porque fé não é algo que se compra, não é algo que se busca em qualquer lugar. A fé é algo que é não perceber a fé nessas questões de religião ou tal. É uma compreensão de quem nós somos, das vivências que estão à nossa volta. E aí a doutrina espírita nos abre profundamente com relação a quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e o porquê nós passamos pelos processos de dor, de retificação. Então ela vem nos abrir uma compreensão, e é essa compreensão, dessa forma, é que vai abrir a possibilidade da nossa fé ser dilatada. E o estudo dentro da doutrina espírita, ele é essencial para que a fé ela seja raciocinada, seja lógica, objetiva e venha contribuir com o ser que está ali, com cada um de nós, que está ali na sua construção, na sua valorização, na compreensão daquilo que ele precisa vivenciar. E nós vamos, a partir desse livro aqui, no último capítulo dele, o autor fala de Maria, mãe de Jesus, e no dia da crucificação ela está ali, junto com as outras mulheres, e ela se encontra à frente da cruz, vendo seu filho, e ela uma profunda busca interior de perceber, de buscar, de analisar o porquê que o filho está sendo crucificado. E ela, naquele vagar dessas questões todas em que ela busca entender isso, ela enxerga ele desde pequenininho, desde da manjedoura quando nasceu, as experiências antes de quando ela descobriu que ela estava grávida, e todo o processo onde que ele, menino lá, ele auxiliava os transeuntes passando, ladrões que chegavam à casa dela, sendo trazidos por ele para ser auxiliados, e ele, das várias formas que ele vinha fazendo o seu trabalho, e ela fazendo as reflexões profundas no entendimento do porquê ele estaria ali sendo crucificado daquele jeito. E aí, naquelas angústias dela, vendo o filho, já quase no final da sua existência, pousa sobre os seus ombros os braços de João, o evangelista, e ele ampara ela no momento onde que ele sustenta-lhe as suas forças, as suas necessidades. E Jesus, no auge já de quase o final da sua existência, ele tira forças e diz para ela e para eles ali: mulher, mãe, eis aí o seu filho. E diz para olhando para o João: filho, eis aí a tua mãe. Esses dois corações, eles já estavam unidos, o evangelista e Maria, por afinidade. E naquele instante, ele dá sustentação para que um amparasse o outro. E ele pudesse, dessa forma, eles pudessem ser auxiliados. A crucificação continuou, as experiências continuaram ali. O livro relata várias experiências, vai contando a história deles. Maria, após a questão da crucificação, ela se retira para junto de familiares. E quando mais período depois, ela se encontra um determinado instante junto com os familiares numa outra cidade, e João, o evangelista, volta a encontrar ela e busca, dizendo para ela que ele tinha em Éfeso um trabalho dentro das lides apostólicas, Ele tinha angariado uma casa e ela era para vir morar com ele.
e lá vai residir nas cercanias de Éfeso, e lá, algumas milhas da cidade, do centro, eles se instalam ali e ela vivencia alguns anos de experiências ali, auxiliando. Né? Ele muito nas lides comunitárias dentro da igreja, né? Que se formavam os núcleos cristãos da época, e ela em casa, cuidando das suas atividades e recebendo aqueles que estavam na volta, e fazia a peregrinação toda com ela, sempre visitando ela, porque ela vinha auxiliar e consolar a todos que vinham chegar nela. E ela era considerada a Mãe Santíssima, todos a chamavam dessa forma e buscavam ela para alguma reflexão, uma profundidade. E ela contava as histórias de Jesus, contava das mensagens. Quando João estava junto também faziam. E aí eles vivenciavam aquelas experiências onde sempre tinha na volta da casa deles pessoas, e os ensinamentos sendo exemplificados, vivenciados. E num dos momentos que um homem buscava ela, ele contando as suas dificuldades, as suas vivências, ela diz para ele: isso passa. Diante das dificuldades que ele estava encarando e tal. E aí ela disse assim: isso tudo também passa. Né? Então, tudo na nossa vida passa. A gente precisa ter a paciência e vivenciar aquilo de uma forma harmoniosa, correta, que vai passar. Se nós tivermos a persistência, as coisas vão passar. Mas quando nós angariamos e vivenciamos essas experiências com amor, com carinho, com dedicação, elas vão ser positivas, vão passar, mas vamos ter corações à nossa volta. E numa noite dessas, aonde Maria já estava bem velhinha, já estava quase no final da sua, já estava chegando ao final da sua existência, um transeunte chega a ela, na casa dela de João, e chega ali. E ela ouve ele, né, aonde que ele chega até ela, e diz: minha mãe, que bom você está aqui. Mas todos a conheciam como mãe, como se dedicavam dessa forma. Mas ele falando com ela e tal, ela sentiu uma alegria profunda. Pois naqueles instantes ali, todos vinham buscar uma palavra, um consolo, uma orientação. E aquele ali vinha lhe dar. E naquele processo, ela foi identificando e tal, daqui a pouco Jesus se identifica para ela. Mostrando as chagas, mostrando algumas situações. E ele diz a ela que ele veio buscar ela. Que seria o momento dela se despedir do mundo e vir morar vamos dizer assim, aos céus. Né? E nesse processo, ela inicia-se o seu processo de desligamento do corpo físico, até no dia seguinte, quando João a encontra, ela já estava no processo de desligamento do seu corpo físico, pois a morte também é um processo que, para alguns é mais rápido, para outros não. Mas no caso dela, queria se despedir, e aí ela chegou e tinha junto com ela um cortejo de espíritos amparando-lhe. E esse cortejo, quando ela recebeu a questão da libertação, eles queriam levá-la. Aí ela se lembrou que naquele período estava lá em Roma uma multidão de cristãos sendo levado para as arenas. E aí ela pensou em ela poder passar por Roma e visitar aqueles corações que estavam em sofrimento por poderem provar a sua experiência. E ela faz isso com aquele cortejo de espíritos elevados, rumo a Roma, e adentra as prisões
junto de tantos corações que estavam ali aflitos e tal, experienciando sim, mas estavam aflitos e tal. E ela, percebendo aquela aflição daqueles, tinha jovens, velhos, de todas as idades, cristãos, ela percebe uma moça e diz para ela: canta, minha filha, canta, pois o cantar nos eleva, nos engrandece, nos desenvolve os potenciais da alma. E a partir dali, ela intitulando, ela envolvendo, os cristãos adentravam as arenas cantando, numa necessidade onde se percebia o valor real de que a morte ou a experiência física, ela é importante sim. Ela é essencial para o ser, para o desenvolvimento dos potenciais, mas não é só a existência física. Nós somos o espírito imortal, filho de Deus, e esse ser continua a existência. Então, o processo da vida é um só. A questão desse corpo que nós temos hoje é uma experiência de anos que vai se passar. Mas que nós possamos aproveitar as oportunidades dele com essas vivências, buscando as ferramentas corretas em nós, que é a coragem, os bons sentimentos, para que a gente possa retificar esses valores que o Cristo traz para todos nós. Muito obrigado. Amado Pai, conceda-nos as bênçãos de Tua divina luz, que essas energias que nos envias possam transformar nossos corações em celeiro de bênçãos, em nosso auxílio e no de todos que nos compartilham a existência. Com o coração aberto às energias do Teu amor, Tua bondade e misericórdia, recebamos também com amor as energias que estamos necessitados. Deus de amor, estamos agora mais fortalecidos, reequilibrados, com mais força e coragem de também ajudar os nossos irmãos de caminhada. Mestre Jesus, transmita-nos o Teu amor, para que de hoje em diante possamos distribuí-lo aos sofredores do caminho, dando-lhes força para continuar na sua caminhada. Jesus querido, abençoe a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, e que esteja sempre conosco. Um bom retorno a todos, que assim seja.